Olá, eu sou Rangel Fabretti, psicólogo clínico, professor e coordenador do curso de extensão em Psicologia Analítica aqui no Instituto Freedom. Eu estou aqui para falar com você sobre o arquétipo do Puer e do Senex. Bom, vamos começar falando então sobre o arquétipo do Puer. O Puer, ele é um arquétipo, então se nós estamos falando de arquétipo, estamos falando de algo que está relacionado ao inconsciente coletivo. Então, está relacionado a um aspecto típico, objetivo, é algo que faz parte de toda a humanidade. Então, independente da cultura, do país, nós vamos ter esta expressão arquetípica presente de maneira universal. Então, o Puer é um arquétipo, e o arquétipo que nos fala a respeito de um jeito muito criativo, de um jeito muito questionador, de uma maneira que produz uma faísca, de tal forma que as coisas vão ser estremecidas e não vai dar mais para manter as coisas nos conformes, tal como eram anteriormente. O Puer questiona, o Puer traz aquela fagulha criativa que vai fazer o ser humano olhar para si, vai fazer o ser humano questionar a si mesmo, vai fazer o ser humano questionar o mundo em que ele vive. E aí virão grandes questões, virão aspectos voltados ao sentido da vida, à questão da relação com o sagrado, as relações humanas. Tudo isso, nessa postura do Puer, vai ser levado em conta. E é muito importante para nós que temos esse apreço pela psicologia analítica, perceber essa fagulha, essa faísca do Puer dentro da gente, fora da gente, e como isso é algo que nos motiva, nos mobiliza. A psicologia analítica, ela é um meio fantástico para que essa expressão arquetípica do Puer apareça de tal maneira que as transformações tão caras e necessárias para o desenvolvimento do ser humano estejam presentes. Então, o Puer, ele questiona, o Puer, ele traz essa faísca criativa. Então, é muito presente aos interesses do Puer os conhecimentos ligados às áreas da filosofia, as questões voltadas aos estudos das religiões, os interesses por questões místicas, as questões voltadas ao intelecto, à razão, ao conhecimento, à literatura, à poesia, à arte. Tudo isso é muito caro, é muito importante para esse olhar Puer de ser. Porque é um olhar que vai questionar. E é necessário questionar com base em princípios que estão associados às questões tanto do intelecto como da metafísica, e aí assuntos voltados à literatura, à poesia, à arte. Tudo isso é muito importante, como também da espiritualidade. Então, este olhar do Puer vai contemplar tudo isso e vai dar muita importância para tudo isso. E é muito importante para o desenvolvimento do ser humano que ele tenha essa sede, essa fome do saber e do construir um saber e do desconstruir saberes impostos pela educação, saberes impostos pelos valores culturais que muitas vezes acabam aprisionando e impedindo as pessoas de serem quem elas são
ali em potencial, mas não podem desenvolver este potencial por conta de uma série de ensinos e valores que foram transmitidos de uma maneira como sendo verdades absolutas, inquestionáveis. O Puer não tem esse compromisso com essa verdade absoluta e inquestionável. Ele vai questionar, ele vai procurar um sentido, ele vai procurar uma resposta, e ele vai, sim, chacoalhar, estremecer o mundo, as concepções que as pessoas possam ter, porque ele faz isso com ele mesmo. Mas quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando de positivo e negativo. A gente não está falando só do bom ou só do mal, ou só daquilo que eu gosto ou só daquilo que eu não gosto. Por um outro lado, o Puer, ele tem asas nos pés. O Puer, James Hillman nos conta que ele tem uma propensão vertical. Ele não tem uma propensão horizontal. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando, né, desse jeito mais voltado para os aspectos metafísicos, do intelecto, do conhecimento, que é muito interessante. Aspectos filosóficos, de busca de sentido, de ampliar a visão, de ampliar a consciência, de olhar as coisas por uma ótica mais simbólica. Tudo isso é muito profundo e muito importante. Mas e o dia a dia, o cotidiano medíocre, chato, do segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 17 horas, o paga conta, o cumpre prazo, o estuda para fazer uma prova, estuda para fazer um concurso, o educa um filho, dá limites para o filho, aprender a lidar com as dificuldades do dia a dia, chamar um pedreiro para consertar alguma coisa, você levar o seu carro na oficina, enfim, estou falando de coisas do dia a dia, cotidiano, medíocres, chatas, muitas vezes, mas que são necessárias, que fazem parte deste mundo horizontal o qual nós vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos. E para o Puer, tudo isso pode ser muito chato. E aqui nós estamos falando de um aspecto de dificuldade do Puer, que é lidar com essa vida medíocre, da média, da normalidade, do ter compromisso, do ter responsabilidade, de lidar com os limites da vida, os limites impostos pela sociedade, pela vida que tem limite. E isso é muito difícil, às vezes, para o Puer. Então, muitas vezes, nós teremos pessoas com dificuldades de concretizar as coisas na vida. Pessoas que vão ter dificuldades de terminar uma faculdade, de escolher alguma coisa. Ou então as coisas têm um interesse muito grande ali no momento. Não, isso aqui é lindo, é maravilhoso, é fantástico. E depois perde o interesse, perde a graça. Fala, não quero mais saber disso. Vai atrás de outra coisa. Não tem nada de errado, todo mundo faz isso ao longo da vida, né? Mas quando isso se torna um jeito de ser, uma condição na tua maneira de se comportar, na maneira de nos relacionarmos com as pessoas, nós estamos falando de um jeito que é um jeito Puer, e este jeito Puer, o nome vem de puera eternus, é o eterno adolescente. Então, se é o puera eternus, nós estamos falando de uma condição mais, simbolicamente falando, adolescente de olhar para a vida. Então, se é um adolescente, não importa. Pode ter 50 anos de idade, pode ter 60 anos de idade. A faísca, o jeito Puer de ser, está ali presente. Todos nós temos. A questão é como cada um tem essa condição em si. Como é que cada um se relaciona com o Puer? Então, nós estamos falando de Puer, mas também podemos falar de Puédia, né? No caso das mulheres, né? Existem mulheres mais identificadas com esse jeito Puédia de ser e também vão ter este apreço, né? As questões que a dinâmica Puer tem e vão ter as dificuldades que também essa dinâmica Puer tem em si.
E o que tem de errado com isso? Nada. Mas o que a gente precisa é aprender como é que a gente funciona. Como é que eu me relaciono com o mundo? Eu tenho uma dinâmica power, eu tenho uma dinâmica que tem esse olhar mais voltado para as relações, para os interesses. É dessa maneira? Eu tenho mais essa intenção e esse jeito de ser? Vamos aprender a lidar com isso. A questão é, não é botar um certo e errado, é a gente entender a psique humana. Então, quando a gente olha para o arquétipo, a gente compreende que é uma postura, é uma forma de comportamento, é uma virtualidade que algumas pessoas acabam desenvolvendo mais ou menos. Quando a gente fala do arquétipo do Pur, a gente está falando de um lado da moeda. Então, a gente vai falar que uma moeda obviamente terá dois lados. Então, se o puer é um lado da moeda, o outro lado da moeda é o Sênex. E o arquétipo do Sênex é o arquétipo do velho. É aquele aspecto Saturno, Cronos, que vai ter esse olhar mais conservador, mais ortodoxo. E é um olhar que conserva, é um olhar que vai cultivar as coisas, é um olhar que vai ter uma maneira mais ordenada de ser e que vai querer impor a ordem também. E desta forma, nós estamos falando do Sênex como sendo um aspecto complementar ao Puer. Então, se o Puer é aquele que é o adolescente, simbolicamente falando, nós estamos falando dessa postura velha, né? Essa postura mais ortodoxa, mais tradicional, presente no Sênex, que é muito importante também, porque não existe só você questionar as coisas, existe você também cultivar as coisas que precisam ser cultivadas e respeitadas. E essa postura mais Sênex de ser, ela vai se fazer presente. E quando a gente olha para o Puer e olha para o Sênex, assim como a gente olha para os opostos, a gente tem uma tendência a gostar mais de um e a menosprezar, a demonizar mais o outro. E isso complica bastante a vida da gente. Se a gente está falando de uma moeda que tem dois lados, não adianta eu querer ficar só identificado com um lado só ou ter só um lado presente na minha vida. Se faz necessário eu contemplar os opostos. Então, o jeito Puer de ser é importante, o jeito Sênex de ser também é importante. Então, nós estamos falando do Sênex, né? Mas estamos falando de arquétipo. Então, se é arquétipo, o positivo e o negativo estão presentes. Se temos esse lado do Sênex, que é importante, nós temos também as dificuldades presentes no Sênex, que é essa dificuldade de se abrir para o novo, essa dificuldade de abandonar, às vezes, concepções ortodoxas, valores ortodoxos que se tornaram ultrapassados. Você, com certeza, não é mais a mesma pessoa de 10 anos atrás. Você, com certeza, não é mais a mesma pessoa de 5 anos atrás, de 2 anos atrás. Muita coisa acontece na vida da gente que o nosso olhar ele vai se modificando. Desta maneira, a gente percebe que existem pessoas, muitas vezes saudosistas, presas a um passado, a uma época da vida, a valores que, às vezes, atrapalham o presente da vida daquela pessoa. E isso traz dificuldade de ampliação da consciência, vai trazer dificuldade para você se tornar quem você é. E aí nós vamos falar da individuação, a dificuldade de cada um. Então, temos aqui, né, os aspectos que sempre contemplam, né, luz e sombra, positivo e negativo,
destrutivo, construtivo. E desta maneira a gente vai entendendo o quanto é importante a gente aprender o aspecto do diálogo com as diferenças, essa dialética tão necessária entre consciente e inconsciente. Este assunto, ele é muito profundo, ele renderia aqui mais tempo, com certeza, mas eu vou ficar por aqui para que este vídeo não fique tão extenso assim. Muito obrigado a você que esteve comigo até aqui, este momento, e até a próxima.